Vamos lá. O EPG 2024/1. Essa que o aluno faz e ingressa no primeiro semestre de 2024. A física moderna designa os descobrimentos científicos realizados no início do século XX. Entre eles podemos citar a teoria da relatividade, ele vai abarcar um monte de coisa aqui, a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. São os principais temas, né, que são abordados aí na parte de física moderna nos vestibulares. Em relação às teorias e aos experimentos envolvendo a física moderna, assinale o que for correto. E ele me deu a constante de Planck em SI, no SI, joules vezes segundo, e a velocidade da luz no vácuo, né, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Afirmação 01. A energia de um fóton de comprimento de onda de 400 nanômetros é de 4,95 × 10⁻⁹ joules. Apesar de esse ser o único item da aula que vai ter conta, eu acho que é o mais fácil, porque de termos de explicação. Os outros eu vou ter que explicar uma certa quantidade de coisa aí para chegar. Eu podia simplesmente falar falso ou verdadeiro, mas essa não é a ideia da aula, né? Eu vou aproveitar e tentar fazer, dentro do possível e do tempo, para não ficar uma aula infinita, um resumo de cada tópico. Bom, a energia do fóton é o mais tranquilo, como eu falei, em termos de teoria, porque eu só preciso mostrar uma equação, que é da energia do fóton. Ela é proporcional à frequência. Vamos chamar de EF, energia do fóton, é igual a constante de Planck vezes a frequência da onda relacionada com aquele fóton, tá? Da frequência da onda relacionada com aquele fóton. Esse aqui, inclusive, tem um pouco a ver com outro item dessa questão, que vai ser a parte da dualidade onda-partícula da luz. Aqui eu estou estudando ela como partícula, né? Eu estou pensando em fóton. Mas você pode ver que na equação do fóton tem uma característica de onda, que é a frequência. Você vê como é a dualidade, né? Então, eu vou aplicar essa equação aqui. Antes eu preciso de... Aí não é desse assunto de física moderna, é de ondulatória, porque eu preciso achar a frequência antes. Observe que eu tenho o comprimento, tá? Então, eu preciso achar a frequência. E tem a velocidade, ó. Tá? De velocidade de um fóton, ele está na velocidade da luz. Então, primeiro eu vou fazer, então, aqui 0,1. V igual a lambda F, para poder achar o F. Substituindo, vai ficar 3 vezes 10 oitava. É igual ao lambda, que é 400 nanômetros, né? Vamos lembrar aí que o nano, esse nzinho aqui, corresponde a 10 a menos 9, é um prefixo de unidade, corresponde a 10 a menos 9, aí ficou em metros agora, SI. Então, vou achar a frequência em Hz. Então, a frequência, isolando aqui, vai dar 3 vezes 10 a oitava. Eu gosto de trabalhar com inteiros, né? Quem conhece, quem assiste às minhas aulas sabe que eu gosto sempre de transformar em inteiro potência de 10. Então, o inteiro menor possível. Então, eu vou pegar aqui 4 em vez de 400, dividir por 100, então aqui eu multiplico por 100, fica 10 a menos 7, né? 10 a menos 9 mais 2, menos 9 mais 2 dá menos 7. 3 quartos só ficou mais fácil, 3 quartos a gente sabe que é 0,75. Aqui você mantém a base e subtrai os expoentes, 8 menos menos 7 é 8 mais 7, que vai dar 15. E agora eu passo para a notação científica, ou não, vou passar para inteiro e potência de 10. Vai ficar 75. Como eu multipliquei aqui por 100, aqui eu divido por 100, então fica 10 elevado a 13 Hz. Pode deixar assim, se sem notação científica? Pode. Não é o gabarito final, e eu gosto de trabalhar com inteiro e potência de 10, acho que é mais fácil. Agora sim, eu vou para a energia do fóton, que é a constante de Planck, já está nesse I, 6,6 vezes 10 a menos 34, vezes a frequência que eu acabei de achar, 75 vezes 10 a 13. Aqui eu vou escrever a constante de Planck também, como eu gosto, 66 vezes 10 a menos 35, né? Multipliquei por 10 aqui, então divido por 10 aqui. Aqui eu repito, 75 vezes 10 elevado a 13. E a única conta que eu tenho que fazer mais assim que precisaria do papel, que eu já fiz, né? Então você dá pausa no vídeo e faz, é o 66 vezes 75. Que é a única conta dessa aula, né? 4.950. E aí a potência de 10, menos 35 com 13, vai dar menos 22. Agora sim eu passo a notação científica, porque a afirmação está em notação científica.
Então, eu vou ter que andar, vírgula, 1, 2, 3 casas, já dividir por 1000. Aí fica 4,95, e aqui eu multiplico por 1000, vai ficar 10 elevado a menos 19. Isso aqui é energia, é joule, né? Fiz tudo no SI. Então, perfeitamente correta, 0,1. 0,2. De acordo com a teoria da relatividade, então vamos agora para a parte da teoria da relatividade. O comprimento próprio de um corpo é menor que o seu comprimento medido no referencial em que o corpo está em movimento. Tá? O que a teoria da relatividade restrita ou relatividade especial diz? Primeiro, vamos já trabalhar a parte até que eu vou precisar, acho que no item... É nessa questão ou é na próxima? Os postulados. Então, vamos falar aqui em teoria da relatividade. Ó, eu não sou aquele purista de escrever exatamente e decorar o que tem no livro. Eu vou colocar mais ou menos com minhas palavras. Pode ter alguma imprecisão científica aí, mas eu vou colocar de uma forma que fique mais clara para se entender, espero eu, né? Teoria da relatividade. O que é importante saber que pode cobrar assim, pelo menos para essa aula? Postulados. O que são os postulados? São, digamos, premissas que você assume como verdadeiras antes de começar a desenvolver a teoria. E a teoria da relatividade possui 2 postulados. Um fala, primeiro postulado, as leis da física, vou falar com minhas palavras aqui, você vai ver que está um pouco diferente. As leis da física funcionarão de forma igual para todo e qualquer referencial inercial adotado. Ele tem um item aqui que ele fala, vamos ver contar com as palavras mais, digamos, oficiais. Afirma que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em qualquer referencial inicial. A física funciona de uma forma igual para qualquer referencial inicial adotado. E o segundo postulado, que não é cobrado aqui, mas vai que cai na sua prova, é sobre a velocidade da luz. A velocidade da luz será a mesma a velocidade da luz no vácuo será a mesma independente do sentido e direção do referencial. Sentido, direção e o referencial inicial adotado. O que quer dizer? Essa é a parte que dá mais, digamos, que dá o tchan dessa teoria, que acaba mostrando que o tempo é que muda. Porque ele está me dizendo que não funciona que nem te entendi ultimamente, que tem um carro, né? Pensa em velocidade relativa. Você tem um carro e tem um outro carro, como eu posso falar? Tem um carro ao seu lado. Não, melhor, um carro vindo de encontro ao outro. Você tem, por exemplo, um carro a 10, né? Que é o que se sente na física clássica. Você tem, por exemplo, um carro a 10 km por hora. Tem uns que nem vão se bater, eles estão em pistas separadas aqui em cima, uma cada pista. E o outro vindo aqui a 20 km por hora. Vou colocar devagarzinho, não ter nenhum acidente. E aí você aprendeu o quê? Sentidos opostos você soma. Para um referencial aqui, é como se ele tivesse parado e esse estivesse a 30 km por hora. Velocidade relativa desse em relação a esse, você soma as velocidades em relação ao referencial inicial. Tá? Para a relatividade, não funciona mais eu simplesmente colocar que a velocidade relativa seria 30 km por hora. Não funciona isso. Tá? Não dá certo isso. Porque você parte do pressuposto que a velocidade da luz vai ser... Você não pode, não existe velocidade maior que 3 vezes 10 oitava. Tá? Mesmo para esse referencial em movimento, a luz, mesmo que esteja a 10 km por hora, e a luz vem aqui a 3 vezes 10 a quinta km por segundo, que seja, para ele a luz vai dar 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Não tem como ser mais que isso.
Não vai somar, porque não dá para ter uma velocidade assim. Meio que uma consequência desse postulado é que não existe uma velocidade superior à da luz no vácuo, que seria aproximadamente aí, o 3,10 metros por segundo. Tá? Essa é a grande questão aí, é a grande sacada do Einstein, digamos assim. E aí você é obrigado a assumir que se a velocidade da luz, se mesmo um contra o outro, para um referencial que está nesse carro, por exemplo, a 10, e aqui está vindo algo na velocidade da luz, não posso somar 10 km por hora na velocidade da luz, que vai ultrapassá-la, você só pode assumir que o tempo vai ter que variar, já que a velocidade não pode, o tempo e o espaço, na verdade, vão acabar sendo deformados, digamos, por causa disso, como consequência disso. Tá? Não sei se está escrito perfeitamente, mas essa é a ideia geral aqui do segundo postulado, tá? Pois qualquer um recomendo fazer uma pesquisa aí, Google, ChatGPT, discute aí para pegar mais detalhes, viajar nisso, porque pode cair na sua prova, mas a ideia, a consequência principal que é vestibular isso aqui acaba tendo como consequência que não há velocidade acima da luz. Não importa de que lado ela venha, de que lado você olhe, em qual se o referencial seu está em movimento ou em repouso, a velocidade em relação à luz, ela vai estar com 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Fechou? Tá. E aí, quais são as consequências desses postulados? Vou só escrever aqui, não vou entrar em detalhes, senão aí a aula fica muito grande. Consequências. Dilatação temporal. Tá? O tempo estica, imagine que o tempo seria uma estrada. Imagine que o tempo agora é uma estrada que você vai percorrendo, o tempo vai passando. A gente está sempre percorrendo essa estrada sem parar, a gente não consegue frear, né? A gente não tem o poder de frear o tempo, a gente sempre vai, a gente consegue até, usando a teoria da relatividade, digamos, acelerar o tempo, usando gravidade, enfim, né? Mas isso é da teoria de relatividade geral, não cai no vestibular, enfim. Então, você não consegue frear essa estrada, mas com essa velocidade relativa, você consegue esticar essa estrada. Se você estica ela infinitamente, digamos, você chega na velocidade da luz, é como se ela parasse. Para você. Tá? É como se você dilatasse a estrada do tempo. Então, para você, passa um tempão, digamos, né? Você andou muito e, na verdade, a quantidade de segundos que foi da estrada, é como se 1 quilômetro na estrada, ela esticasse, a placa está ali ainda, imagina a placa de 0 quilômetro. Uou. Imagine uma estrada do tempo aqui. E a placa vamos colocar pequenininho aqui, tem do 0 está aqui, e a placa do 10 minutos está aqui. Então, andar daqui até aqui é como se passasse 10 minutos da sua vida. Quando você está a uma velocidade próxima da luz, essa estrada estica, digamos que ela estica, e a placa do 0 vem para cá e a do 10 vem para cá, para você. Para os outros que não estão à velocidade da luz, não. Então, para você fica assim. Então, enquanto para o outro percorrer isso aqui dava 10 minutos, para você tem que percorrer tudo isso para dar 10 minutos. O tempo passa mais devagar para você. Para você que está na velocidade próxima da luz. Tá? E a outra consequência, vou colocar aqui, ficar um pouco apertado, que é o que vai precisar aqui. Uou. É a contração do espaço. Contração é com C cedilha? Então é que seja. Olha o português falhando aqui. Cuidado, é bem vergonhoso, tem que dar uma. Depois eu vou dar uma olhada. Eu acho que é com C cedilha. É com C cedilha, né, gente? Contração do espaço. O espaço encolhe. Se você estivesse olhando uma nave gigantesca passar acima de você, ela parada no chão, tivesse lá 1 quilômetro de extensão, uma nave gigantesca, e ela passasse em você, você conseguisse medir a uma velocidade próxima da luz, você conseguisse medir a largura dela, o comprimento dela, quando ela passasse voando a velocidade próxima da luz, se você conseguisse medir, você ia medir que ela, como se ela tivesse encolhido. Para você, ela encolheu. Para quem está dentro da nave, que está em repouso em relação à própria nave, ela está com o mesmo tamanho. Para você que está vendo ela em movimento, ela encolheu. Então tem uma contração do espaço e uma dilatação do tempo. Dito isso, o 0,2, de acordo com a teoria da relatividade, o comprimento próprio de um corpo é menor que seu comprimento medido no referencial em que o corpo está em movimento. É ao contrário. Quando o comprimento verdadeiro, quando ele está parado, o comprimento próprio, que seria quando ele está em repouso em relação a você, é maior, porque quando ele está em movimento, ele encolhe.
Então, o comprimento próprio do corpo, para estar correto, isso aqui tinha que estar escrito maior, porque ele vai encolher quando estiver em referencial com velocidade. É maior que o seu comprimento medido no referencial em que o corpo está em movimento. Quando ele está em movimento, a impressão é que ele encolhe na direção, ele vai encolher na direção do movimento, né? Ele não vai encolher na largura. Se ele passar assim, ele vai encolher no comprimento, tá? Então, isso aqui está errado, porque teria que ser maior para estar correto. 04. O primeiro postulado da teoria da relatividade afirma que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em qualquer referencial inicial. Perfeito. Já falei sobre isso, por isso que eu só falei perfeito. 08. O efeito fotoelétrico comprovou experimentalmente a natureza ondulatória da luz. Bom, aqui acabou o espaço, vou ter que usar aqui. Vou continuar um pouco a teoria aqui. Eu acho que eu já falei efeito fotoelétrico na primeira aula, mas eu vou falar de novo se eu falei. Efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um experimento que acaba, a partir do momento que o Einstein conseguiu, usando as observações feitas por Ampère, né? Ampère, que observou o efeito fotoelétrico pela primeira vez, juntando com a teoria da quantização da energia de Planck, né? Porque tem a constante de Planck, juntou as duas ideias, ele inseriu a ideia da energia quantizada, né? Que a energia não é contínua, mas a energia, Planck acabou percebendo que a energia vem em pacotinhos, vem em quantidades pré-definidas, múltiplos daquela quantidade, e aí depende do elemento que está emitindo aquela radiação, né? Se acreditava antes que a radiação era contínua, você podia pegar qualquer valor. Você tem lá um átomo de, sei lá, ferro emitindo uma certa onda eletromagnética, você podia ter qualquer valor aí, era só aumentar a intensidade que você tinha qualquer valor que você quisesse, mesmo que fosse 2,0001, você tem o 2,0002, você teria qualquer quantidade infinita de marcação. E Planck percebeu que não, né? Analisando o corpo negro, ele percebeu que você não tinha todas as cores de emissão do espectro. Algumas pulavam. Por quê? Dependendo do material, presta atenção, eu vou desenhar daqui a pouco, mas presta atenção um pouquinho. Dependendo se eu pego ferro, se eu pego cobre, se eu pego outro elemento que emite onda eletromagnética, qualquer que seja. Para cada elemento, ele tem um valor base. Ele não pode assumir qualquer valor. Ele vai ser sempre múltiplo de um certo valor pequenininho, mas nunca vai ser todos os valores possíveis. Por exemplo, o ferro emite de 1 em 1. Vamos chutar, sendo grosseiro aqui. Então, ele só pode ser 1, o 2 de energia, o 3 de energia. Ele nunca vai emitir 2,5, porque ele tem quantidades quantizadas de energia. Se você pegar o cobre, digamos, ele emite onda eletromagnética de 0,5 em 0,5. Então ele vai ao 0,5, 1, 1,5 mais o 1,2, você nunca vai conseguir fazer ele emitir, entendeu? Não é qualquer valor, é valor discreto, quando fala estatística. Ele assume valores discretos, ele não assume qualquer valor intermediário, sempre múltiplos de um valor base, um valor mínimo ali. Então, o efeito fotoelétrico, o Einstein pegou essa ideia do Planck, juntou com as observações de Ampère, acho que não foi só ele, tinha outros cientistas também, e conseguiu, assim, explicar o efeito fotoelétrico que o Ampère viu, mas não conseguiu explicar. Outros cientistas viram, mas não conseguiam explicar. O que é o efeito fotoelétrico? Você vê por que não conseguiam explicar. Com a ideia de que a onda é contínua, então você pode emitir qualquer intensidade de onda. Você tem um metal ali qualquer, e ele tem elétrons, porque estão rondando ali seus núcleos nos átomos, né? E tem os elétrons livres, enfim, essa parte que você vê mais em química. Quando se jogava nele uma luz, por exemplo, de baixa frequência, pegar a vermelha, né, que seria a visível mais baixa, nada acontecia, não importa qual a intensidade, jogava um monte de luz vermelha, aumentava, jogava uma tonelada de luz vermelha e nada acontecia. Agora, quando eu jogava a luz violeta, vamos dizer que isso aqui é violeta, elétrons saltitavam do metal, pulavam do metal. Se eu jogava se eu aumentava a intensidade, mais elétrons pulavam do metal. À medida que eu jogava mais, e o vermelho não, você podia jogar um monte que nenhum elétron sequer pulava. Isso era observado, mas ninguém conseguia entender por quê. Né? Se a quantidade de energia é constante, eu estou lá dando energia para o elétron, que é a energia da onda eletromagnética, por que se eu jogo um monte de energia lá em intensidade, nenhum elétron sai do lugar? O elétron,
Aí o que se percebeu? Que a ideia, que Einstein percebeu, por isso ele ganhou o prêmio Nobel, né, de Física, a ideia é como se fosse... como foi? Eu dou o exemplo do jogo de vôlei, mas eu vi um outro exemplo um pouquinho melhor, menos violento, que dá uma bolada em alguém. Bom, mas a ideia, vamos pensar numa coisa não violenta. Vamos pensar em pedras. Digamos que o elétron do ferro precisa de uma certa energia para pular para fora do metal, tá? E sem dar se você não dá esse mínimo de energia para o elétron, ele não sai do lugar. Tá? Então isso tem a ver com o quê? Com o átomo de Bohr, também com a teoria de Bohr, que mostrou que o elétron ele só mexe, sai de sua órbita para outra a partir de quantidades mínimas, ele dá saltos quânticos. Tá? Então, se você pegar aí, Bohr é outra parte que também cai em física moderna no vestibular, né? Se você pegar o átomo do hidrogênio, tem um elétron ali, digamos que ele tem várias camadas aqui. Se você jogar a energia da luz vermelha, ele pode talvez até pular de camada, não sei, que tem que ter uma energia mínima para ele dar um salto quântico. E quando ele estiver na última camada, que precisa de um certo nível de energia para pular fora aqui, acho que ele nem ia fazer nada. Vamos pensar já na última camada. Ficar mais simples. Vamos simplificar a coisa que já não é tão... É simples, mas não é quando vê de primeira, né? A ideia é mais simples do que parece, mas ter tido essa sacada que mereceu o prêmio Nobel. Fala assim, mas é só perceber isso. Foram anos, né? Se eu jogo a luz vermelha, que tem uma certa energia, que eu até usei já no item A, que é a energia do fóton, né? Se não for suficiente, não for o mínimo para o elétron sair do lugar, esse mínimo, essa energia mínima, é chamada de função trabalho, pode cair também na sua prova. Energia mínima para um elétron saltar do metal, essa energia é chamada de função trabalho. Não sei porque tem esse nome não. Não fui atrás, depois podem pesquisar. E ela é representada pela letra Φ. Essa letra grega aqui, o Φ. Tá? Então, se a energia do fóton não for maior ou igual a esse Φ, o elétron não sai da sua órbita. Ele não faz nada, ele continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso foi um choque para a ciência na época, não se acreditava, não se entendia isso. Então Einstein pegou todas essas ideias e falou assim, então é isso. Se eu jogo luz vermelha, é como se eu estivesse jogando uma pedrinha, tem uma pedrona parada ali. Uma pedra grande, assim, digamos, parada. E você tem umas pedrinhas para arremessar. Digamos que esses aqui são os fótons da luz vermelha. E tem uma pedra bem maior ali, você vai jogar essas pedrinhas. Se você pensar grosso modo, é claro que se você pensar milimetricamente vai ter uma aceleração mínima, mas vamos supor mais a grosso modo, assim, vamos tentar adaptar essa realidade aí macro da mecânica clássica para a parte do ar. Imagina que é como se ela não se mexesse nada, essa pedra é quântica agora, tá? Vamos pegar uma ideia de que essa pedra é como se ela fosse infinitamente, ela não sai do lugar, que é perto da ideia real, né? Se você pensar, se joga uma pedrinha, você não consegue perceber, ela pode até ter mudado um pouquinho de lugar, mas se você joga uma pedrinha bem pequena, uma britazinha numa pedrona, a princípio ela não se mexe. Essa é a mesma ideia. O elétron não vai sair, não importa quantas pedrinhas, né? Só a vermelha aqui que é desse tamanho. Não importa quantas pedrinhas dessa você arremesse, elas vão quicar ali, seria o fóton. E essa pedra vai ficar no lugar. Agora, digamos que você chega com o fóton da luz lilás. Aí ela já é assim, ó, fóton. Quando você arremessa isso aqui, aí sim essa pedra pula fora. Socorro! Pula fora. Apesar de parecer meio tosco, essa é a ideia do efeito fotoelétrico. Não importa quantas pedrinhas você jogue pequenininha no elétron, se cada pedrinha dessa, ou seja,
Cada corpúsculo que seria os quadradinhos de energia, por isso que você é obrigado a assumir para poder explicar o efeito fotoelétrico, você acaba só explicando, assumindo que a luz não é uma onda, que uma onda daria a ideia de que ela poderia ter qualquer energia, era só ir aumentando a intensidade, a amplitude da onda. O que não acontece. Então, o único jeito de você entender, enxergar a luz para explicar o efeito fotoelétrico é imaginar que quando você está jogando um feixe ali de luz vermelha, no fundo você está arremessando esses cubinhos de energia num elétron que está aqui passeando pela sua eletrosfera, girando ali. Se esse cubinho for pequeno, ele nem sai do lugar. Se for um cubão, né, se for um fótonzão, energia grande, aí ele pula fora. É isso. Parece que eu estou sendo... Não é exatamente isso, mas essa é a ideia que Einstein percebeu. Então ele falou assim, para poder explicar o efeito fotoelétrico, a única forma é eu assumir que a luz não é uma onda, mas tenho que entendê-la, enxergá-la como se ela fosse uma partícula. O engraçado é que para outros problemas da física não adianta enxergar ela como partícula, só resolve se enxergar ela como onda. Por isso que se fala da dualidade, né? Acabou chegando na dualidade onda-partícula. E foi o efeito fotoelétrico que deu, digamos, aí um pontapé inicial, penso eu. Eu sempre falo que tem um cara que já tinha pensado alguma coisa antes, mas que deu um pontapé bom para a ideia de que a luz seria. Então ele acabou dando uma chance, né? Porque desde o experimento de Young já tinha que meio que se colocado uma pedra em cima do assunto, né? Que vem lá desde Huygens e Newton discutindo. Newton achando que a luz era partícula, Huygens onda. Né? Aí veio em 1800 e não sei quanto o experimento de Young e falou não é onda, ponto, acabou, pedra colocada no assunto. Aí veio o efeito fotoelétrico para mostrar que você tem que enxergá-la como partícula para poder explicá-lo, tá? Então você nunca usa os dois ao mesmo tempo. Tem fenômenos que você só explica supondo que a luz é uma onda, outros fenômenos como o efeito fotoelétrico você só consegue explicar supondo que ela seja partícula, tá? Então o efeito fotoelétrico deu um reforço para a ideia de que a luz pode ser tida como partícula. Vamos ver o que fala aqui o 08. O efeito fotoelétrico comprovou experimentalmente a natureza ondulatória da luz. Não, ele comprovou que ela tem uma natureza corpuscular, né? Costuma falar. Corpuscular. Bom, não sei se eu falei tudo sobre o efeito fotoelétrico, mas acho que eu falei o suficiente para essa aula. Tá? A ideia do efeito fotoelétrico... Opa, então está errado. A ideia do efeito fotoelétrico é basicamente, voltando aqui, essa. Depende do metal, cada metal tem a sua função trabalho. Então, para cada metal vai ter uma certa uma certa frequência a partir da qual começa a pular elétrons, e a partir daí, se você pega essa frequência e aumenta de intensidade, pulam mais elétrons. E o que pular elétron ajuda a gente? Para começar, por exemplo, essas luminárias que acendem automaticamente quando a luz apaga, todas eu não sei, mas boa parte, que acendem quando a luz do sol se vai, né? Você vê que não é alguém apertando cada botãozinho de cada poste de luz da rua. É um circuito que usa efeito fotoelétrico. Só que meio que quando tem sol, a luz de energia solar, ele tem elétrons pulando e o circuito fica pulando entre duas placas, o circuito meio que se fecha. Quando cessa a luz solar, esse circuito para, o que acaba gerando acionando um outro circuito que liga a lâmpada, tá? Então, assim faz com que as lâmpadas se liguem quando a luz do sol se vai. Eu falei da função trabalho, eu só queria dar um adendo aqui, não precisa nessa aula, mas você pode ter uma outra equação para a energia do fóton, já ensinei do H vezes F no item 01, mas você pode também pegar que a energia do fóton é dada pela função trabalho mais a energia cinética máxima. Isso aqui é intuitivo também de atender. Você imagina que isso aqui é uma energia. A função trabalho é o mínimo que precisa para o elétron pular fora do metal. O que for de excesso, se tiver um pouco mais do que a função trabalho, isso vai acabar virando o quê? Quando o elétron pula, vai virar o quê? Energia cinética para o elétron, vai dar a ele velocidade de ejeção, né? Pronto, acho que é isso que eu precisava falar. 16. A radiação de corpo negro está relacionada ao fato de que a radiação emitida por um corpo aquecido ser independente de sua temperatura. Não.
Tá? Não sei se eu vou lembrar a equação aqui, só vi cair em um vestibular e não é assunto de ensino médio, mas vou só escrever, porque realmente eu posso escrever a equação errada, depois podem pesquisar a equação. Ela depende da temperatura, se não me engano é raiz quarta da temperatura. Tá? A energia emitida por um corpo negro é proporcional à temperatura. Ele fala energia? Ele fala energia? A radiação. Seria radiação, né? Radiação. Seria energia eletromagnética. Vou colocar a radiação emitida por um corpo negro é proporcional à temperatura do mesmo. Tá? Quanto maior, mais quente, você pode ver uma chapa metálica. Quanto mais você aquece, você vai vendo que vai mudando a cor. Tá? E aí você vai tendo outra, vai ser emitindo mais radiação. Agora, por que se chama corpo negro? Corpo negro é usado para estudo. Corpo negro, pode cair isso, seria um corpo que absorve toda a radiação que incide sobre ele. Isto é, ele não reflete qualquer radiação. E um corpo que não reflete radiação não tem cor, né? Lembra que a gente enxerga a cor da onda refletida? Eu falei isso na uma aula de óptica já. Então, ele não reflete qualquer radiação. O corpo negro seria um corpo que absorve toda a radiação que incide sobre ele. Isto é, ele não reflete qualquer radiação. Por isso seria corpo negro. Tá? Porque realmente é a cor negra. É a ausência de cor. Né? Quando você tem um corpo que não reflete nada. Fica da cor negra. Corpo negro vem daí. Tá? Então, ser independente da temperatura? Não, depende da temperatura. 16 está incorreto. Então, corretas são só 4 e 1. Gabarito 0,5 para essa questão.